Olá, boa noite. As eleições na França e na Grécia revelam que a fadiga da austeridade começou. Com desemprego real na casa dos 50% na Grécia e na Espanha, as perspectivas econômicas pioram a cada dia. Mas não são apenas os prejuízos financeiros que merecem atenção. O risco político de surgimento de partidos extremistas não é menor nem menos danoso. As eleições na França, aliás, confirmaram o surgimento dessas lideranças, hein? Europa, presente e futuro, o tema do Fala Sério desta segunda-feira, que recebe o economista Evaldo Alves, da Fundação Getúlio Vargas. Professor, boa noite. Boa noite. Prazer recebê-lo. O assunto é complicado, porque a Europa virou um grande imbróglio. Futuro, professor. A Europa tem futuro, mas vai ter que fazer um conjunto enorme de ajustes que não se limitam à questão fiscal, à questão das dívidas, que existem sim. Na verdade, a Europa vai ter que se reinventar em grande parte. E a causa maior, a origem de tudo, não está apenas no déficit dos governos, o déficit fiscal. Realmente, a origem disso tudo está na ineficiência da plataforma produtiva europeia. As demais coisas vêm por decorrência. Plataforma produtiva. A Europa produz o que efetivamente hoje? Ela professor? Ainda produz automóveis, enfim, temos caças na França. Tem alguma coisinha, mas cadê a plataforma industrial da Europa? A Europa cometeu esse engano. Investiu muito e se preocupava com a competição americana. Competição da indústria americana. E se aparelharam para isso. Só que a Europa se preparou para enfrentar um inimigo que, a rigor, não existe mais como competidor. Veio da China, da Ásia. Na verdade, lá no andar de baixo estavam alguns países, a China sobressai nisso, sem dúvida, melhorando a eficiência, melhorando a produtividade e melhorando, portanto, o preço, qualidade. E esse movimento acabou tornando a produção europeia não competitiva, ineficiente, se comparada com esses emergentes. Não foi só uma questão de competição entre emergentes e europeus. Isso provoca no mundo globalizado de hoje o que as empresas francesas acabam se deslocando para os países emergentes. Inclusive aqui no Brasil, esse é um fenômeno que não é novo aqui. Mas não é só no Brasil, em vários países. E recentemente, uma grande montadora foi para o Marrocos, tá certo? Então, isso provoca o quê? Desemprego, produto decrescendo, a renda real decrescendo, o emprego diminuindo, escasseando. Então, por isso que eu disse, a Europa vai ter que se reinventar. A Europa foi sempre o nosso orientador, isso lá atrás. Cultural, uma referência em praticamente tudo, né, professor? Nas artes, na literatura. Agora, tem uma novidade aí também, nessa questão da cultura, das artes. Os desenvolvidos, o primeiro mundo, durante mais de século, quase 200 anos, fez uma coisa. Vendia produto industrial para a gente e vinha com uma conversa. A Europa vinha, estou vendendo civilização, estou vendendo cultura. Na verdade, está vendendo produtos, tá certo? Verdade. Atrás vinha a cultura, assim, sem dúvida. Os americanos, quando assumiram a hegemonia americana, eles vinham com uma outra conversa. Estamos dando liberdade, ensinando democracia. E essa era a conversa. O mundo de hoje, ele passa por uma outra forma. Agora que nós, emergentes, estamos no jogo. Nós não vendemos nada de palavras. Nós não vendemos ideia, a gente vende trabalho, produto, preço competitivo, negócios. Que é um mundo mais direto e não tem nenhum escamoteamento do objetivo principal.
No entanto, é importante. Esse mundo que está surgindo, ele já está incomodando o primeiro mundo. Essa palavra até soa falsa, essa expressão, primeiro mundo. Hoje é verdade. Soa não falso, condiz porque mais com desemprego, falências, governos também falidos. A Grécia é uma loucura, então, a miséria que tomou conta do país. Nesse aspecto, o mundo está mudando as suas posições. A Europa, para se recompor, ela vai ter que levar isso em conta. No entanto, isso não será uma tarefa fácil de modo nenhum, porque o europeu vai demorar muito tempo para se convencer que ele não é mais o centro do universo e o estabelecedor de diretrizes e parâmetros. Eles escreviam um livro ensinando como se produz, como se faz as coisas. Tá certo? É verdade, professor Evaldo. Agora eu pergunto, eu acompanhei com muita atenção as eleições na França e na Grécia e não me surpreendeu a aparição dessa liderança na França, a extrema direita, aí com uma presença, não é, nas urnas, uma coisa absolutamente impensável há 10 anos, absolutamente impensável. Na Grécia, a mesma coisa. Você acredita que a partir da crise econômica nós tenhamos, junto com ela, também um retrocesso político, professor? Eu não digo que nós tenhamos o retrocesso político, mas existe o risco de um retrocesso político. Por quê? Se a gente olhar para a eleição francesa, como você acabou de citar, a Marine Le Pen, ela não captou somente os votos que ela herdou do pai dela. Uhum. Ela trouxe também esses jovens desesperançados. Basta ver os comícios, basta olhar os comícios. O desemprego é altíssimo. Com o desemprego, ela acenava com uma bandeira de saída, não muito clara, mas ela acenava com uma bandeira de saída. É nesse momento que surgem os radicalismos, à direita ou à esquerda, não deu outra na Grécia, tá certo? Vamos aos números. No segundo turno, os que não votaram foram 2 milhões de franceses, que votaram em branco, não votaram, votaram em branco. A diferença entre o François Hollande e o Sarkozy foi de 1.300.000. Olha só. Quer dizer, ainda tem muita gente insatisfeita, não enxergaram ainda uma saída. A Europa vai precisar fazer uma grande transformação que, por favor, não passa por corrigir o déficit fiscal, que existe, é claro, é fantástico. Marine Le Pen, você falou tão bonito e eu não quis falar o nome de Marine Le Pen porque você fala tão bonito, professor. Aliás, você esteve na França recentemente, né? Como é que foi isso aí? O que você sentiu lá, hein, professor? O que a gente sente na França é que eles estão... Não é só a juventude que votou na Marine Le Pen, tá certo? A sociedade como um todo está desesperançada porque não está vendo o caminho de saída. Então, isso afeta até os pobres mortais dos economistas. Que ficam principalmente os economistas, professor. Que ficam chorando do déficit fiscal. E isso tem um aspecto entre eles, que é algo que vai dificultar o ajuste, que é qual? Eles julgam que todos aqueles benefícios que eles têm, não estou só falando benefício educacional, de saúde, que é um direito do cidadão. Trabalhista, trabalhar menos horas, sem dúvida, mais férias. Conquistas aí históricas, não é? Então, voltar para um momento de trabalhar pesado, que é a ética do capitalismo, tá certo? Isso vai demorar um pouco para eles se convencerem disso. E vamos lá, nós aqui no Brasil, se fala muito do brasileiro, que nós somos carnaval e samba, mas vamos à realidade, o brasileiro é da luta, tá certo? Opa, trabalha pesado. Muito. Então, para nós não tem nenhuma novidade isso daí, para eles tem, porque eles consideram uma conquista histórica. Então, tem essa variável também
do empenho ao trabalho. Você vai ter que retroceder um tempo, né, professor, para reajustar. Isto para eles vai soar como voltar a ser subdesenvolvido. Eles vão resistir bravamente. Então, passa por um reajuste no comportamento, passa por uma reestruturação produtiva, tá certo? E tudo isso, a reestruturação produtiva, o sistema produtivo, a gente viu na campanha, a gente viu os dois na campanha, tanto o Sarkozy quanto o François Hollande, eles iam a fábricas, não, vamos modernizar, vamos reformar isso, prometendo lá no chão de fábrica. Só que para fazer isso vai precisar de investimento. Quem vai pôr esse investimento? É o governo. Já está falido. Vão vender para quem? Tá certo? E a que preço? A que produtividade? Então eles vão precisar praticamente reformular totalmente o seu sistema produtivo sem prejuízo do problema fiscal. Eu não estou minimizando, ele é grave. Mas não resolve, é verdade, professor. A questão fiscal, para ser resolvida, exige essa reengenharia, né, dos sistemas produtivos na Europa. Essa é a base, o resto vem como decorrência. Com certeza. Estimo, faço votos que o François Hollande ele não se confunda aí no meio do caminho, tá certo? Em confundir o urgente com o importante. O urgente é resolver o déficit fiscal, porque ele precisa pagar contas. Pagar contas como? Né? Pagar funcionário, pagar professor, pagar médico no hospital, no posto de saúde. Ele precisa fazer isso. O Estado francês funcionar, que é um Estado muito presente, é um Estado meio grande para padrão europeu, tá certo? Pesadão, é? Pesadão. Para padrão europeu, por favor, nada padrão brasileiro. Então, ele vai ter que pagar contas. Ele precisa tomar cuidado para não... Isso ele precisa resolver, mas o importante é ele fazer a economia francesa voltar a funcionar eficientemente. Essa é uma tarefa enorme que ele terá pela frente. Agora, o telespectador certamente também acompanhou aí com curiosidade e atenção as eleições que nós tivemos na França e na Grécia. E muita gente me questiona sobre modelo de gestão. Salete, o que muda com o François Hollande em relação a Sarkozy? É a coisa da imigração, é a coisa do nacionalismo, do país se fechar e não receber mais o estrangeiro no seu mercado de trabalho? É o básico? É isso mesmo? A coisa se restringe a isso? Rapidinho, depois do intervalo. Sufocados pelo endividamento, países da zona do euro se debatem agora com questões políticas. Nós tivemos aí eleições na França, tivemos eleições na Grécia, tivemos a aparição de novas lideranças políticas. Sarkozy na França perdeu para o socialista François Hollande. E o que isso muda para nós, Brasil, e para o mundo, que de alguma forma está sendo impactado pela crise que toma conta da Europa? Europa, presente e futuro, no Fala Sério desta segunda-feira, que recebe o economista Evaldo Alves, da Fundação Getúlio Vargas. O que muda, professor, na França, efetivamente? Porque propagar conceitos políticos, programas, num momento de bonança, dá até para a gente identificar qual é o seu perfil de gestão, qual é o perfil da Salete. Agora, numa baita crise, onde você tem que matar um leão todo dia, dá para nós termos o registro dessas diferenças de modelo de gestão? As diferenças ficam menores. Por exemplo, uma diferença, a questão da migração. Perfeito. O pessoal mais à direita busca restringir a migração porque considera que o migrante é um concorrente no mercado de trabalho. Tem lógica. Que faz um enorme sentido. Nesse aspecto, o pessoal à direita é mais conservador, busca restringir. No finalzinho da campanha, o Sarkozy falou um pouco disso, mas eles também não...
Mas quem pegou isso foi o Hollande. O Hollande. Ele vai... Que é socialista. Isso que é socialista. Mas essa devia ter sido uma bandeira do Sarkozy, que é conservador. Exatamente. Que loucura. A crise leva a essa confusão de conceitos, como resolver esses problemas emergenciais. Agora, com relação à migração, existe esse problema, não vamos nos iludir. A Europa toda, professor. Já está surgindo e vai crescer uma xenofobia muito grande, um preconceito muito grande ao migrante. Não é por outra razão que até alguns brasileiros que já estavam por lá estão voltando. Isso vai crescer, porque o local, o francês, o grego, ele enxerga isso como uma ameaça... Concorrência predatória. No mercado de trabalho, Então, essa diferença, ela existe. Agora, quanto aos aspectos financeiros, econômicos, da crise fiscal... O François Hollande colocou o salário, cortou salário, fez aí uma coisa, não foi isso? O François Hollande, ele está fazendo o quê? Como ele está chegando, e como quem chega tem que ter proposta nova, então ele propõe o corte do salário dele e dos ministros de 30%. Isso é 0,00. Uma bobagem. Isso não resolve muita coisa. Ele prometia não honrar as dívidas. Só que isso é conversa de subdesenvolvido, tá certo? Isso não faz parte do mundo... Ele já está mudando essa conversa, ele está falando em renegociar, e já é uma conversa, depois da eleição para cá, já é conversa de gente grande, que é realmente o caminho. Tem que renegociar, sentar numa mesa, jogar no médio prazo, só que eu tenho que... A palavra é renegociar, eu preciso sentar com o credor e ver o que ele aceita. Isso foi feito, nós já fizemos aqui no passado no Brasil. Pois é. Agora, essa é uma outra medida. Só que, não vamos esquecer, as coisas não são tão compartimentadas assim. Ele vai renegociar a dívida, vai. Na Europa tem um complicômetro. Quem dá o aval? Quem põe dinheiro no Banco Europeu, que é um banco público que financia todos os governos. E tem um fundo europeu. É a Alemanha. É a Alemanha. Uma montanha de dinheiro para a Grécia. É a Alemanha. É a Alemanha. E a Alemanha já está cansada de bancar, não é só a França, todos os outros países. Então vai ter que renegociar na outra ponta. Então, só que ao lado disso, não vamos esquecer, quem sentou na cadeira de presidente está com a caneta na mão. Ele vai ter desafios também quais? A Previdência tem um rombo fantástico. Verdade, e o Hollande, por uma questão política, ele prometeu na campanha que ele ia abaixar a aposentadoria de 62 anos para 60 anos. Uma loucura. Quer dizer, mais pressão. Então, além da renegociação, algumas pressões vão existir na área previdenciária. E você percebe, Salete, que é uma conversa um pouco semelhante à nossa, não é? Previdência, déficit fiscal. E eles vão ter que fazer esse desafio. Agora, eu espero que ele não esqueça a origem. Governo não cria recursos, ele arrecada impostos e gasta. Ele não cria valor, ele não cria recursos. Ele tem que centrar na atividade produtiva, que é o que gera recursos. E gastou muito mal, professor. Vamos aos números, é o vício da profissão. A França está com uma dívida externa que é 168% do seu produto interno bruto. Rapaz! É como alguém que entrou no cheque especial em 168%. Como é que eu vou pagar? Isso eu tenho que distribuir no tempo, renegociar. Com juros e fico comprometendo até atividades importantes. Você acaba até comprometendo o quê? Vai ter que pagar juros e vai comprometer a saúde, o do gasto em saúde, vai comprometer os gastos em educação. Não é por outra razão que o sistema educacional francês, o sistema de saúde francês já está sensivelmente se degradando. Mas nós podemos restringir essa piora à França ou nós devemos enxergar o problema de uma forma mais ampla? Porque Portugal não está melhor. A Espanha, professor. Salete. A Europa, é complicado você falar da França, você ter uma análise da Grécia, porque
na verdade, você tem ali o mundo europeu muito comprometido. A sua observação é importantíssima e muito oportuna pelo seguinte: existem esses problemas na França, mas a França não é o pior. A França não está na pior situação na Europa. Há países muito mais complicados do ponto de vista econômico, de gestão pública, de sistema produtivo. Não é? Haja vista a própria Itália, que é um país grande da Europa. Tá certo? Para não falar dos pequenos, Portugal, Grécia, Irlanda. A própria Irlanda. A Irlanda tem uma dívida externa que é de 800% do PIB. Eu não sei como é que eles vão Deus! resolver isso. 800 e alguma coisa. Então, a Europa toda está precisando, e aí sim, é tarefa para a União Europeia. Se a gente olhar os grandes números, o único país que está já ajustado do ponto de vista produtivo, fiscal não muito, mas nos demais, é a Alemanha. Já fez a lição de casa. Aí, isso me remete a uma excelente pergunta que o nosso telespectador sempre faz por e-mail, aqui no Fala Sério, que é a seguinte: afinal de contas, essa crise interessa à Alemanha? Porque até onde se acompanha, a Alemanha só faz crescer. O desemprego é de 5%, continua exportando. A Alemanha vai muito bem, obrigada. Às custas do euro, às custas da crise ou não? Rapidinho, depois do intervalo. A crise nos países da zona do euro. A crise voltou a assustar. As bolsas estão despencando no mundo todo, eleições na França, eleições na Grécia, start de lideranças políticas extremistas, um retrocesso político, um retrocesso econômico e a Alemanha segurando a crise de frente. Angela Merkel. E o telespectador me questiona no seguinte: essa crise interessa para a Alemanha? Porque a Alemanha continua crescendo, o desemprego na Alemanha é de 5%, na França e na Grécia o desemprego real já chega a 50%, real, né? Não aquela estatística de governo. Então, a França, na verdade, está sendo privilegiada com o euro e com a crise. Verdade ou mentira? Estamos recebendo o economista Evaldo Alves, da Fundação Getúlio Vargas. Verdade ou mentira, professor? É verdade que a Alemanha já está numa situação melhor por uma boa e simples razão. A Alemanha já fez o ajuste anteriormente. Esse ajuste que é necessário que a Europa faça, o ajuste no seu sistema produtivo. Agora, é equivocado achar que a Alemanha é o grande beneficiário, porque, na verdade, quem está bancando esse déficit, por meio do Banco Europeu de Investimento, né? Eles têm lá um Banco Mundial lá deles, lá na Europa. Que recebeu uma fortuna, exatamente. Né? Quem banca esse jogo é a Alemanha. Outros mecanismos de financiamento que também a Alemanha faz. Isso está pondo em risco até a própria primeira-ministra, que é a chanceler Angela Merkel, né? Lá se chama chanceler, né? Primeira-ministra, porque os eleitores dela já não estão satisfeitos com essa situação. Por que bancar esse jogo dos outros e nós fizemos o ajuste? Mas pagar a conta mais ou menos, né, professor? Porque a Alemanha está exportando uma barbaridade, está com um emprego bacana. Agora, né? Exporta uma barbaridade, mas exporta uma barbaridade para o mundo inteiro. Pois é, tá certo? Não só para a Europa falida. Agora, não vamos nos iludir. A União Europeia foi um mecanismo muito inteligente, montado, do ponto de vista organizacional, para a Europa toda se integrar. Claro que quando Charles de Gaulle começou, juntamente com o chanceler alemão, a montar isso, lá na década dos 50, eles imaginavam o quê? Com essa integração, eles iriam evitar que a Europa guerreasse entre si. Não vamos esquecer que em 400 anos até então, a Europa só teve paz durante 8 anos. Guerrearam o tempo todo, alguns com os outros, alguns com os outros. Verdade, esse foi um mecanismo deles se... Bem lembrado. E eles não vão à guerra porque a Alemanha está ajustada, mas tem uma coisinha,
um automóvel sofisticado alemão, não vou fazer merchandising aqui. Algumas peças vêm de outros países, claro, e vêm da China também. Uhum. Então, a produção também está muito ligada, não interessa a ninguém o naufrágio da Alemanha. É por essa razão que eles bancam também em parte. Mas já está ficando caro, esse é o problema. Então, muito caro e muito distintas as realidades. Você pega um trabalhador grego que ganha 14º salário, 15º salário, e você pega um trabalhador alemão que trabalha, né, efetivamente. Lá o universo empresarial é de pequenas e micro, né, como no Brasil. Nós temos ali uma referência muito interessante, né, professor, na Alemanha. Tem uma referência e até uma lição, que a gente não pratica em maior amplitude, que é o quê? O grosso do sistema produtivo alemão, só para imaginar, 40% das exportações alemãs são de pequenas e médias empresas. Fantástico isso. E são pequenas e médias que não foram construídas agora, são empresas que vêm há séculos, várias gerações, e eles preservam isso, vão aperfeiçoando. Vou dar só um exemplo. Se você vai ao Scala de Milão hoje, todo aquele sistema que foi reformado, inaugurado há pouco tempo, fantástico, né? Ficou muito lindíssimo. Bem. Aquele sistema todo de iluminação, cortinas, tudo eletrônico, tudo informatizado, é alemão. Porque são eles que têm. Agora, quem é essa empresa? Uma empresa que tem N gerações, que já fazia isso no tempo, eu acho que Mas continua pequena, continua média, não é vendida. E eles jamais vendem isso. Lá é considerado patrimônio. Uma desonra você vender esse patrimônio. Aquele prêmio Nobel de literatura, o Thomas Mann, não é? Da Montanha Mágica, ele tem um livrinho que dizem que o prêmio Nobel dele de literatura veio por esse livro, o Buddenbrooks. É sobre uma história de uma família dessas daí. Claro, no começo do século XX ele escreveu esse livro, tá certo? Fantástico. Quer dizer, lá isso é um fator importante. O alemão é um Então, povo. esse é um ajuste que nem precisa fazer, que eles já têm. É agora, eles tiveram que fazer o ajuste da política econômica, de inovação. Mas você fala que o euro é uma coisa absoluta enquanto estratégia, não é? Mas o euro, como moeda única em países tão distintos, né? Um país pequenininho como uma Grécia, aí você tem uma Alemanha, aí você tem uma Espanha. Não faltou nada, professor? Faltou muita. Primeiro, a União Europeia, sim, foi uma grande arquitetura institucional para transformar aquilo numa plataforma quase como se fosse um país, do ponto de vista produtivo. E eles imaginavam criar paz com isso e fazer frente à competição americana. Equívoco deles, mas quanto ao válido, naquele momento, válido. Só que eles se equivocaram um pouquinho. Na montagem do euro, se eu vou ter uma moeda única, eles criaram até uma gestão da moeda, um banco central, dos bancos centrais, mas não montaram um organismo de gestão dos déficits públicos. Ou de fiscalização disso, de acompanhamento, monitoramento? Então, todos os países menores falavam, olha, para me ajustar eu preciso de recurso, E encheram a tumba de euro, entendeu? Gastaram muito mais do que deveriam e podiam. A gestão fiscal foi um desastre. E ninguém acompanhou isso, professor. É como o Brasil, que faz privatização e esvazia as agências reguladoras. Dá nisso. Mais ou menos isso, Faltou, não é, professor? A questão da gestão fiscal. E agora eles vão ter, eu não estou lá para observar, mas acompanhando de longe, a gente vê que a única saída eles montarem um mecanismo de gestão também da gestão fiscal dos países. O FMI, que seria o gestor, não é? Porque nós tivemos aqui todo o ajuste feito em função de uma imposição do Fundo Monetário Internacional, que é uma coisa que não está prevalecendo na Europa. Por quê? Porque o Fundo Monetário foi feito para quê? Era aquele velho conceito. Os 7 grandes, 7 na época, hoje não são 7. O G7. O G7, eles estabeleciam que, como os que mandavam no FMI, que os países deveriam se ajustar.
Eles sempre estiveram fora dessa regra. Então, o mundo mudou. Se eu tenho que me ajustar, os patrões também, os chefes também. Existe uma arrogância aí. De que eles é que estabeleciam as regras. E, obviamente, que essas discussões não caminham muito porque... Não fizeram nada. Que regra, que princípio você vai dar? Eu costumo fazer uma brincadeirinha a respeito. Eu vou ficar lendo esses livros de como é que eu tenho que fazer a gestão desses... teóricos lá de fora, não, aqui a gente está fazendo melhor. Esses são os exemplos. Portanto, o mundo está mudando de posição. Só que o primeiro mundo ele não vai aceitar facilmente essa mudança no que diz respeito à diretriz, metas e o que se deve fazer. Eles já estão concedendo um pouco, se você observar, existe o seguinte, alguns anos atrás, quando tinham alguma crise internacional, se reuniam os 7. Verdade. Agora já estão admitindo 20. Estamos lá, inclusive, tá certo? Quer dizer, já é uma concessão. Mas nos princípios, ainda eles acham que os princípios são os deles. E toda reunião acaba acontecendo o quê? Quem dá a tônica, quem dá, no fundo, alguma proposição mais prática e inteligente são alguns dos emergentes. A Alemanha. A Alemanha tem tido muita ponderação também, tem tido uma atuação bem diferenciada. Agora, dobradinha, Alemanha, França, dançou nessa? Dançou por uma razão financeira. Até bem pouco tempo, a França estava mais confortável. Estou falando em termos financeiros. Então, era a França e a Alemanha. Para ficar a Alemanha sozinha. Agora Só é verdade. que a França também mergulhou, repito, não está tão ruim quanto outros. Mas está em crise. Apenas sobrou a Alemanha nesse contexto da União Europeia. Agora, você que tem dinheiro investido no mercado de ações, principalmente agora com a queda dos juros, rentabilidade apertada, está havendo uma transferência bastante grande de investidores dos fundos de renda fixa, CDBs, para alguma coisa de risco, bolsa. E a Europa... Nesse sobe e desce de mercado, como é que ficamos? Devemos acreditar? Devemos nos aproximar com ressalvas desse mercado de risco, porque o risco aumenta e deve continuar alto nos próximos meses ou neste ano de 2012. Como é que ficam essas projeções? Rapidinho, projeções para o segundo semestre, com o professor Evaldo Alves, depois do intervalo. A Europa é um fator de risco? É. Em que medida e com que presença é o que nós estamos discutindo hoje com o professor economista Evaldo Alves, da Fundação Getúlio Vargas. Dá para a gente arriscar algum palpite, professor? Bom, para entender um pouco o fenômeno que está ocorrendo agora, a gente vai ter que olhar com duas frentes de visão. Uma é o mundo desenvolvido, que está em crise, não só a Europa, como os Estados Unidos, buscar direcionar recursos para lá ou fazer comércio com a Europa e com os Estados Unidos hoje é mais difícil, é mais complicado. Nós estamos perdendo o mercado nesses países por uma razão muito simples, eles estão numa crise fantástica. Claro. Mas existe um outro lado que é o que nos tem salvado em parte, nos tem atenuado a crise, que é o seguinte: a nossa parceria com os países emergentes, estou falando, não é só da China, estou falando da Índia, da Coreia. A Coreia é uma surpresa maravilhosa. E até com a Rússia, tá certo? Nós aumentamos muito a parceria. Então, isso está possibilitando o quê? Que mantenhamos uma taxa de crescimento. Perdemos de um lado, ganhamos de outro. Novos clientes. O saldo líquido ainda não é positivo. O que nós perdemos é maior ainda do que nós estamos ganhando, mas de todo modo estamos atenuando a crise. Isso significa o que de prático? A economia brasileira vai continuar crescendo por esta razão. Portanto, investir no Brasil vai ser, na produção, vai ser rentável. Não temos a saúde, o dinamismo de uma China, não temos o dinamismo de uma Índia, mas estamos crescendo.
e em grande parte por essa parceria com os emergentes. E não vamos pensar que eles estão nos ajudando, porque nós também estamos ajudando-os. É uma troca, claro. Porque é uma parceria existe uma comercial. sinergia, Então, verdade. esse é o cenário do século XXI. Se olhou muito para o país desenvolvido, a gente fica meio desolado. Agora, olhando para o lado emergente do mundo, a gente começa a ver que existe crescimento aí. E o século XXI vai ser marcado pelo quê? Pelo crescimento desses países emergentes. Só que tem uma coisa, como nós somos um aluno mediano nessa classe, eu sempre gosto de deixar a exortação. Podíamos crescer um pouquinho mais, aproveitar esse momento que nos é favorável. Mas crescer de forma responsável ou de forma... Certamente responsável e buscando sempre... devagar sempre... com a dor, porque esse santo é de barro, hein, professor? Tá certo? Né? E também sempre olhando para o lado produtivo, tá certo? Não com endividamentos, mas olhando, aumentando a produtividade, melhorando aquilo que a gente sabe fazer e que tem condições de fazer. Essa é a receita do bolo de todos os emergentes. Agora, professor, uma reflexão. A Europa resiste, sim, a esse ajuste, que de alguma forma já foi feito pelo Brasil, entendeu? Nós já comemos o pão que o diabo amassou, pisoteou. O fator educação não é o que explica essa resistência lá e o que facilitou a ignorância no Brasil foi o que facilitou? Para reflexão. Para reflexão, eu diria o seguinte: nós, aqui no Brasil, nós sofremos muitas influências, até na área de gestão. Você pega a gestão americana, estilo de gestão americano, vai, resolve, faz, tem resultado, se você for bem, você é premiado, se não for bem, está na rua. É uma forma muito flexível. Forma europeia, de acordo com o manual, etc. E a gente, aqui no Brasil, o gestor brasileiro ele vive confuso com essas duas tendências, não é? Sistema asiático, muito a relação interpessoal equivale, a confiança. E a gente vive nessa confusão, porque a gente tem empresa japonesa, a gente tem empresa coreana, a gente tem empresa americana, europeia. Em todas as culturas, isso leva a uma criatividade vantagem imensa. A gente adquire uma flexibilidade enorme. O europeu, ele é mais pelo manual, pela regra. Porque são educados, tem o conhecimento, isso não vem é? Há décadas, isso é coisa de séculos até, não é de manual, rotina. E tem mais. Além da questão educacional, além da questão de conhecimento, existe outra, de comportamento. Eles julgam que esse é o certo. Eles é que ensinaram os outros, eles é que difundiram a cultura, o conhecimento. Então, para ensiná-los, para eles, nem ensiná-los que não tem como, para eles se conscientizarem, para quebrar, vai ter que desamarrar. Demorar muito tempo. Então, eles vão sair da crise vão demorar muito mais tempo. Os Estados Unidos estão saindo mais rapidamente porque eles são mais flexíveis. Lá é busca do lucro, busca do sucesso. Está difícil, mas eles estão saindo lentamente. Agora, nós aqui no segundo andar devemos pensar sempre no seguinte: se queremos resultados, a gente tem que olhar e fazer parceria com os emergentes. Professor, por essa sua análise, os Estados Unidos desamarram antes da crise do que sem dúvida Europa. nenhuma. Pela própria forma de produção e também a maneira de conceber como se produzir, como fazer negócio. A Europa teria que reinventar essa produção, porque hoje os países são praticamente prestadores de serviço. E isso vai demandar uma reengenharia, inclusive financeira. Exatamente. A questão dos impostos, o senhor acredita que ganhe presença maior agora com os novos governos? Não. A questão dos impostos é a seguinte: a Europa tem de longe a maior carga tributária do planeta. Porque tem uma prestação de serviço público prestação de serviço muito grande, eficiente, muito positiva. Então vão ter que reformular, reestruturar isso. Quando eu digo isso, eu não estou falando cair naquele neoliberalismo, tira a prestação de serviço, nada disso. Tem que fazer de uma maneira racional, aumentar a eficiência. Esse é o desafio. Transformar a própria prestação de serviços do governo em mais eficiente.
arrecadar menos e prestar mais serviço. Agora, nem o governo, a Grécia conseguiu montar, professor? Como é que... Porque eles estão muito longe da solução. Salete, só para a gente fazer uma conta, essa solução, no caso da Europa, é coisa de 8 a 10 anos para eles começarem a decolar. 8 a 10 anos, professor? Pelo método de negociação deles, método de decisão deles. Segura! Segura, porque o tempo não é curto. Exatamente. Temos de estar preparados. Isso vale para você, telespectador, consumidor, para você, telespectador, empresário. Nós vamos ser obrigados a enxergar o mundo de uma outra forma, né, professor? Mas, é uma nova geografia mesmo. Não sermos contaminados por esse pessimismo que ronda a Europa e vai rondar por muito tempo, é o que eu recomendo. Vamos olhar aí o que nós, emergentes, estamos fazendo. Estados Unidos, aqui e ali, ele vai começar a sair da crise, mas na Europa vai pagar esse preço desse ajuste. Por razão produtiva, por razão fiscal e também por uma razão intelectual deles. Cultural, é isso. Professor Evaldo, obrigada pela presença. Foi um prazer, é sempre muito confortável ouvir as suas análises. Muito obrigada. Muito obrigado. Nós ficamos por aqui. O Fala Sério volta na próxima segunda-feira. Eu espero você. Obrigada pela atenção, obrigada pela companhia e até a próxima segunda em mais um Fala Sério.